E aí, pessoal, tranquilinho? Bem-vindos aí à nossa já quinta semana já, segunda semana do oscilador, segunda e última, né? Então essa semana a gente vai acabar a segunda parte do nosso curso, já basicamente tipo, quase metade do curso, né? Então nessa semaninha são poucos vídeos, a gente vai acabar o oscilador, na verdade tudo que tinha que ver, assim, de certa forma, mesmo do oscilador, a gente se viu na semana passada. Aquela parte é a parte crucial, saber trabalhar com A e adaga e por aí vai. Essa semana seriam, digamos, mais complementos, né? Até a bibliografia aqui é o complementozinho do Coin, que a gente vai falar hoje de estados coerentes. Bora lá para o nosso resuminho até agora. Então, o que a gente viu do par do oscilador, né? A gente resolveu ele usando aqueles operadores que A e adaga, beleza? Essa é a parte crucial, você não pode se formar em física sem saber fazer isso dormindo. Depois a gente resolveu de novo mostrando mais ou menos a ideia, né? Com o polinômio de Hermite, resolvendo a equação diferencial, né? E no final das contas, isso que o oscilador meio que acabou, é um problema só, né? É um potencial x ao quadrado. Se resolveu, está resolvido. Né? Mas é que a gente tem 2 semanas para ele, porque ele é muito importante, ele aparece em vários contextos. Em tudo tem oscilação, né? Parece matéria condensada, estado sólido, né? Vibrações na rede, um fônon, um spin vibrando, um magnum, ou mesmo nas aplicações padrões assim, de mecânica quântica e interior de campo. A gente resolveu aqui, viu a incerteza ΔX, ΔP, né? Sempre para um alto estado de energia. Hoje a gente vai ver isso também para um outro estado particular, né? E exemplozinhos lá que a gente resolveu, já nem lembro mais, mas é coisa bem padrão. Né? Então hoje a gente vai ver mais uma vez, espero que você vai ser rapidinho, com o Heisenberg, e vamos ver um estado muito particular do oscilador, que acho que vale a pena, um negócio bem interessante, tem uma relação com o limite clássico dele, que é o que a gente chama de estado coerente. Então, vamos lá. Então você tem o Heisenberg. Eu que estou cortando. Então, o Ehrenfest, direto o Heisenberg, vão resolver de novo o oscilador pelo Heisenberg. Mas ao invés de dizer a equação de Heisenberg, no final das contas, a equação de Heisenberg você pode substituir a equação da derivada de x, derivada de p, e escrever lei de Newton. É igual pegar o formalismo hamiltoniano e tirar a lei de Newton de lá. Né? Mas então, só para mostrar, isso também já foi um comentário que foi feito, lá quando a gente falou do teorema de Ehrenfest, que a segunda a equação do oscilador, né? Ela é clássica, né? Para o operador x. Então esse cara simplesmente é a equação clássica para um operador. Para o operadorzinho x, não tem aproximação, não tem aquela ideia de, digamos, de um limite clássico, um pacote, alguma coisa assim. Simplesmente a segunda derivada do operador x é menos ômega quadrado do operador x, se você está trabalhando em Heisenberg. Então, óbvio que a solução é a solução clássica. Né? Então, esse operador x é um certo operador A, esse cara não depende do tempo, né? Cosseno de ômega t mais φ. Um osciladorzinho. Então, só para abrir, para ficar mais com a cara que vai ficar mais adequado para a gente, eu abri esse cosseno aí. Para lá e para cá. Então, tem um exponencial com menos, exponencial com mais. Aqui esse cara, se você encarar ele como... como o x é hermitiano, esse operador A tem que ser hermitiano. Né? Se você encarar isso tudo como um operador, repare que esse daqui é o hermitiano do outro. Né? Porque se você tira o hermitiano desse aqui tudo, esse daqui não muda e aqui troca o sinal. Né? Então, aqui exatamente o que eu vou fazer é chamar todo esse cara... Como esse cara tem dimensão de x, né, esse A tem dimensão de x, que é a amplitude, cara, então eu botei aqui um cara que tem a dimensão de x, que é a nossa escala x0, e aqui o operador Azinho, definir assim. Então, esse cara com sinal de mais é isso daqui, a adaga. Voltando lá, então esse operador x ficou assim. Então, olha como é que esse tem basicamente a mesma definição que a gente fez na outra vez, quando a gente fez com os operadores de A e adaga, né? Fatorizou hamiltoniano, pipipi. Só que, se você faz t igual a zero, é exatamente a definição que você tem para o Schrödinger, né? Onde o seu operador não depende do tempo. Então aqui vai ser o x para o Heisenberg. Então para o Heisenberg tem essa dependência temporal aqui. Um cara vem com exponencial de menos de ômega t, outro com exponencial de mais de ômega t.
Repara que está adequado, porque você tira o adaga aqui fica adaga, aqui fica mais, aqui fica sem adaga e fica menos. Então x adaga é x, né? como tem que ser. Eu vou tentar justificar que esse a e esse adaga são realmente os operadores. Você pega t igual a zero, tá óbvio, né? Mas esses caras realmente são os operadores que você usa lá em Schrödinger. Então, para você verificar isso, e digamos não ter dúvida, eu vou refazer a conta de novo, agora usando tipo equação de Heisenberg mesmo. Mas eu vou refazer a conta aqui direto no A. Você vai entender daqui a pouco. Então, tem lá as suas definições, só para a gente relembrar. Eu vou redefinir, eu estou tudo em Heisenberg, né? Então todos os operadores dependem do tempo, mas eu vou usar a mesma notação, vou copiar a notação que a gente já tem, né? Então esse cara aqui é x0, o operador x é um A, repare que esse A e a adaga depende de t. Então no final dos contos eu vou mostrar que esse A é exponencial de menos i ômega t e um outro A que não depende do tempo, né? E esse outro A é o A do Schrödinger. Então esse cara daqui, beleza? Definição do x, definição do p. Isso aqui você pode escrever x e p em termos de A e adaga, ou A e adaga em termos de x e p. Está definido. Uma vez que você definiu assim, você faz a conta e reescreve hamiltoniano. Hamiltoniano vai ser a mesma conta, não precisa fazer de novo. Então, obviamente, vai dar adaga A. Mas repara que a priori tudo depende do tempo. Olha que eu não estou botando dependência do tempo no hamiltoniano. O hamiltoniano depende do tempo. Mas vamos ver que esse A e a adaga dependem do tempo, mas a adaga A não depende do tempo. É porque esse cara vem com exponencial de menos ômega t, esse com exponencial de mais ômega t. Né? As exponenciais vão cortar aqui, mas tudo bem. Vamos ver. Então, vamos pegar a equação do Heisenberg. A gente só vai trabalhar com um cara que não depende especialmente do tempo, então não tem o outro termo. E vamos escrever para o A a equação. Então, a derivada de A, só botando a equação em cima aqui, só que o hamiltoniano é h cortado ômega, a adaga A mais meio. O meio é número, vai comutar. Então aqui vai ficar o adaga A. Né? O h cortado cortou aqui, então ficou só o ômega. Então você fez. Substitui aqui e está certo. Aí você pega e usa que... Fala aquela brincadeira, né? Uma hora o cara sai na frente, uma hora sai na frente, só que vai ser A com A vai dar 0. Outra hora esse cara sai atrás, vai ficar A com a adaga que é 1. Então menos... Por que a adaga é 1? Porque x com p é IH cortado. Lembra que, você já sabe, né? O resultado do computador não depende da representação. Né? Então, na verdade, esse computador aqui em Heisenberg, ele é 1, em Schrödinger ele é 1, em Heisenberg então tem que dar 1 sanduichado com o e o adaga. Né? Então o e a adaga vão cancelar, então vai ficar 1 de novo. Então A com a adaga é 1, tá aqui, então esse cara simplesmente deu menos i ômega A. Então a derivada de A é menos i ômega ele mesmo. Então A é uma exponencial. Então esse A aqui sem t junto, aqui faltou o chapéu do A, né? Não tem chapéu. Esse A aqui é a condição inicial. Aqui também faltou o chapéu. Então ele é a condição inicial desse A com dependência temporal, e a dependência temporal dele é a exponencial de menos i ômega t. Então aqui já está claro que o tempo inicial, Schrödinger e Heisenberg, eles coincidem. Né? Então esse A daqui é o A que não depende do tempo, é o A do Schrödinger. Esse aqui é o A do Heisenberg. A gente refez a mesma conta. Lá, aquele A refez, acho que é até mais óbvio, né? Isso é direto. Então, claro que você pode fazer a mesma coisa por adaga, vai ficar simplesmente o adaga aqui, e aqui trocou o sinal. Então já está resolvido. Aí você pode até voltar no x, né? Escrever, vai dar aquele x que eu resolvi antes, sei lá, alguns slides antes, vendo pelo teorema de Ehrenfest. Então reproduziu o mesmo resultado. Aqui, o seu hamiltoniano, você vai escrever exatamente as exponenciais vão se cancelar, esse cara realmente não pode depender do tempo, e aqui mais uma vez joga na sua cara, que esse A adaga e esse A são os caras do Schrödinger, que você está acostumado. Então quando eles atuarem em alto estado, esse diminui 1, o outro aumenta 1, o fator que sai na frente que é raiz de n, que sai raiz de n mais 1. E se você pega sua definição de P, escreve em termos do A da H, que depende do tempo, vai ficar assim. Né? Isso é compatível até com a própria equação de Heisenberg, né? Que se você pega o x, lá dependendo do tempo, deriva, multiplica por m, vai dar exatamente essa quantidade. Então, realmente, o operador P é m, o operador velocidade. Como tem que ser, porque isso tem uma consequência das equações de Heisenberg. A partir daqui, todo o resto é o mesmo, nem vou. Então, a priori que você chegar aqui, aí escrever a equação para o H,
que é essa daqui, equação de alto valor, ia definir um nzão, e é aquela mesma conta, né? Fez propriedades, porque aqui não tem nada a ver com dependência temporal e nada, né? A construção do alto vetor dos autoestados, né? Desse operador. Aí eu vou chegar aqui, o nzinho é 0, 1, 2, 3, depois vai todo, aí o mesmo cara. Então acabamos, o oscilador. Todo a partir do Heisenberg. Uma lição que fica, né, que a gente começou, independente da sua representação, esse daqui, para qualquer estado, o valor médio x, ele é o clássico. Ele é, digamos, a solução x clássica. Então você pode escrever assim também em termos de condições iniciais. Né? Se as condições iniciais são para valores médios. Então esse cara aqui é o valor médio da posição em zero. Esse cara é o valor médio do momento em zero. Porque aqui só abriu o cosseno de ômega t mais φ em seno e cosseno. Então aqui tem um cosseno, aqui tem um seno. Porque esse cara obviamente, você pega t igual a zero, então o valor médio em zero deu esse cara aqui. Se você deriva aqui e multiplica por m, tem que dar um momento. Então você faz isso, depois toma t igual a zero, vai dar esse cara daqui. Então essas são as condições iniciais. A condição inicial da coordenada e da velocidade. Isso aqui para valores médios. Independente do estado. Eu já vi gente criticando esse tipo de coisa, falando assim, mas isso não funciona, por exemplo, aí dá como exemplo, já vi, o estado estacionário. Os autoestados de energia, o autoestado de energia não tem um comportamento clássico. Claro que tem, porque todo mundo tem que ter, nesse sentido, né? Todo estado tem que obedecer a equação. Só que o estado estacionário é meio trivial, né? Porque o estado estacionário, as condições iniciais, só botar lá t igual a zero, ficou A mais adaga, que é A menos adaga. Se braqueta esse cara em n, aqui dá zero, aqui dá zero. Então aqui é zero, ou seja, o seu cara, a evolução do seu operador é zero. Então o estado estacionário, ele é a solução disso, só que para condições iniciais triviais, né? Ele está parado na origem. A ideia aqui eu pelo menos penso assim, né? Porque como esse cara, digamos, esse valor médio é clássico, completamente clássico, digamos, então você pega um estado, só que esse cara aqui é um estado com energia bem definida, só que energia quântica. Né? E a energia quântica, ela é proporcional a H cortado, né? H cortado ômega n mais meio. Então no limite clássico, H cortado é zero, a energia é zero. Então todo alto estado de energia, do oscilador, o cara com energia bem definida, classicamente ele é um oscilador de energia zero. Pelo menos eu sempre penso assim. Então a questão aqui a se pensar já tem quase 14 minutos de vídeo, se existe um estado que na média, ele evolui exatamente assim, né? Aqui como se fosse um oscilador clássico, para condições iniciais arbitrárias, né? Quer dizer assim, um estado que carregue com ele esse x0 e esse p0 soltos, né? Então uma vez fixa, e o valor médio dele vai dar isso, né? Então uma vez eu fixo esse número, eu também estou dando condições iniciais, e esse cara vai oscilar. Classicamente é bonitinho, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Não é igual um estado estacionário que fica parado. Porque afinal de contas, o estado estacionário é isso, né? Ele não é dinâmico. Então se ele está parado, outra forma de pensar também, agora pensando nisso agora. A única solução clássica de um oscilador parado é um oscilador na origem, né? Então, se ele não evolui no tempo, né, ele está parado, então ele tem que estar parado na origem. Então P é zero e X é zero. Mas um cara desse, então, que ele é dinâmico, né? Obviamente ele tem que ser uma combinação linear de autoestados de energia, para não ser estacionário, né? Então um cara dinâmico e que carrega as condições iniciais livres, soltas. A resposta é sim. Isso que a gente nesse aspecto que eu vou chamar esse cara de estado coerente, né? Você pode chegar nesse mesmo cara, estado coerente, através de outros argumentos, né? Mas aqui vai ser, né, nessa ideia, e baseado isso aqui, né? Na verdade, o estado coerente originalmente é um trabalho do próprio Schrödinger, de 26. Né? Então, do jeito da definição que eu vou usar, acho que geralmente chama isso aqui de definição de Glauber, né? Mas tudo bem. Eu vou definir o estado coerente, que eu estou chamando desse estado lambda aqui, como o alto estado do operador de aniquilação. Então, quando eu atuar no vetor, der um número e repetir o vetor, esse cara aqui é meu estado coerente. Lembra que A não é um operador hermitiano, então lambda não é um número real.
Então lambda é um número complexo, eu posso escrever esse cara com, assim, né, módulo e essa fasezinha. Então aqui só é que eu vou usar mais ou menos falhou aqui, né? Duas definições. Né? Então o lambda como, esse aqui seria a parte real, a parte imaginária, aqui é seno, né? Aqui eu escrevi errado. Então é lambda cosseno φ menos i lambda seno φ. Também vou usar assim, né? Com módulo e fase. A questão é que esse cara é um número complexo e vamos considerar que ele é normalizado. Então, aqui só para comentar, né? Esse cara não é hermitiano, beleza. O cara já falei. E esse A aqui, lembra que ele é o A do diâmetro do Schrödinger, não depende do tempo. Se você pega o A do Heisenberg, né? Então aqui vai ter uma exponencial de menos ômega-t, então aqui vai ter uma exponencial de menos ômega-t. Só multiplicar a exponencial de menos ômega-t dos dois lados. Então esse número aqui, com todo esse alto valor, ele continua sendo alto. Esse lambda aqui, o vetor, não muda no tempo, né? Mas o alto valor vai começar a mudar no tempo com essa fasezinha. Então o lambda aqui é como o que o Schrödinger, né? Esse aqui, lambdazinho que a gente está usando, é fixo, é constante. Então, primeira coisa, que se esse cara existe, né? Mas tudo bem, depois a gente comenta se ele existe ou não, tem que existir, senão não estava fazendo vídeo. O que esse número complexo, a parte real e imaginária dele, eles representam, né? Então, esse número complexo você pode escrever como essa é uma equação de alto valor, o A atuando aqui vai ser lambda, o número lambda vai ficar braquete de lambda com lambda, que é 1, estou sendo normalizado, então lambda é esse braquete aqui. Só que lambda tem a parte real e a parte imaginária, ok, número complexo. Só que o A é uma combinação de x mais ip. Então, na verdade, esse cara é valor médio x mais i, valor médio p, com certos números. Aqui é só ver a definição antes de A em termos de x e p. Então, esse cara é a parte real de lambda, essa parte aqui é a parte imaginária de lambda. Então, se esse lambda sendo um número complexo, existindo esse estado, então o número ele dá as condições iniciais, exatamente o que a gente quer, né? Um estado que tem condições iniciais genéricas. Né? Então, uma vez dando esse númerozinho, a parte real dele determina a posição inicial do valor médio e a parte imaginária, o momento, ou velocidade, né? no inicial, né? Do valor médio aqui nesse estado. E evoluindo no tempo. Aqui a explicação fica bem óbvia, porque você define, se você quer um cara que evolui classicamente, como esse valor médio de cosseno de ômega-t mais alguma coisa, porque você quer que seja o autovetor de A. Porque quando esse aqui é a definição de x, tá aqui embaixo em termos de A e a da H, então você atuou aqui, esse cara, ele vai ser lambda, vai repetir aqui, né? E depois esse cara está normalizado, ficou lambda. Aqui é o A adaga. O adaga, ele atua do lado de cá. Então ele atua do lado de cá, vai sair um lambda estrela. Depois vai braquetar e ficou isso aqui. Então aqui fica claro porque eu quero montar um cosseno. Afinal era isso. Então aqui eu vou escrever esse cara como módulo e fase. Tirei o módulo. Aqui fica a exponencial de ômega-t, mais φ, com menos. E aqui o conjugado, então aqui com mais. Só multipliquei e dividi por 2. Então esse aqui dividido por 2 é cosseno. Aqui ficou um 2 em cima, então a raiz de 2 subiu. Deu certinho. Esse aqui seria o seu A, sua amplitude. Então sua amplitude basicamente é o módulo de lambda. Só que essa amplitude tem que ter dimensão de comprimento, né? Então você tem sua escala natural aqui de comprimento. E a fase do número complexo aqui, lambda, é a fase do seu oscilador. Então você pega φ igual a zero, então esse cara seria real, né? Então você está falando que o momento inicial seria zero. Então em t igual a zero, seria esse cara aqui vai te dar a condição inicial, né? A posição inicial do cara. Então certinho, então a gente já sabe direto resolver tudo. Né? Pode até voltar e escrever em termos de abrir aqui de novo, né? Cosseno e cosseno de ômega-t. Então esse cara fica igual ao que tinha alguns lados atrás, né? Então deu condição inicial da posição, é a condição inicial do momento. Mas como é que eu estou fazendo essa volta? Porque eu sei que esse cara é x aqui e aqui, eu estou abrindo aqui, né? Então esse cosseno de ômega-t mais φ, eu estou escrevendo um cosseno cosseno, menos, não, cosseno cosseno, menos seno seno. E o cosseno lambda, cosseno φ, é a parte real de lambda. Aí eu vou substituir esse cara aqui. Né? E depois na parte imaginária de lambda, que vai aparecer com esse cara vezes o seno,
eu substituo esse cara aqui. Então dá certinho. Só para ver que o troço é consistente. Né? Tem que ser. Aqui não tem muito mistério. De forma análoga, você pode fazer a mesma coisa com P usando a definição de P em termos de A e adaga. O resultado vai dar esse. E o resultado, obviamente, é simplesmente você pegar e derivar aquele outro valor médio. Né? Lembra que o valor médio de x deu cosseno, então derivou, esse cara deu menos seno. Com a constante aqui na frente, que fica certinho. Então, esse cara, esse daqui sobre o resultado coerente, então ele tem uma graça. Um negócio legal dele é que ele fica todo em termos de um número complexo, né? É definido por esse número complexo, que é o alto valor do operador de aniquilação. Esse número, todo o conjunto, né? Então, agora que você não tem nenhuma restrição que o número complexo é esse, pode ser qualquer número complexo. Aí a parte real dele te dá a posição inicial, o valor médio, né? E a parte imaginária, o momento inicial, o valor médio do momento inicial. E ele passa a evoluir igualzinho ao oscilador clássico na média. Né? Então a posição e o momento, você sabe, na média, lá, com o cara é cosseno de ômega t, o outro é seno de ômega t. Mas o Schrödinger, nele mesmo, se você pega o exercício que tem no Landau, na parte de oscilador, que ele discutindo do exercício, ele não fala disso. Ele fala de acordo com o artigo original do Schrödinger. O artigo original do Schrödinger não era exatamente isso. Era sobre relação de certeza. A gente vai fazer aqui, por isso que o vídeo fica grande, porque tem vários assuntos dentro do... mais de 20 minutos. Dentro do estado coerente. É que o estado coerente ele minimiza a relação de certeza entre coordenada e momento. Vamos mostrar. Então a gente já tem o valor médio de x e p. Né? Então eu quero calcular a incerteza. Δx, Δp para todo o tempo. Então o valor médio a gente já tem, falta o quadrado. Né? Então a incerteza é a raiz do... 2 horas depois... Isso da média de x ao quadrado menos o quadrado de x médio. Isso. Mesma coisa para o p. Então a posição, né? É o bracket aqui, x ao quadrado. O x é a mais adaga. Então, geralmente tudo em Heisenberg. Ao quadrado, então ficou a ao quadrado, adaga ao quadrado, a adaga mais adaga a. O a adaga, eu posso escrever como usando o inverso, adaga a, mais o comutador, que é 1. Então, já ficou assim. E aqui ficou o quadrado de um, quadrado do outro. Beleza. Vai atuar aqui duas vezes, vai ser lambda e lambda. Então, aqui é lambda ao quadrado, não é módulo de lambda ao quadrado, é lambda ao quadrado. Esse cara atua aqui, aqui vai ser lambda estrela ao quadrado. Esse cara atua aqui sai lambda estrela. Então aqui é lambda estrela lambda. Mas aqui é número, então eu escrevi ao contrário, mas tanto faz. Então é lambda estrela. Se você for olhar esse primeiro termo aqui, ele é lambda com essa exponencial, né, sem o 2, mais lambda estrela com essa exponencial aqui, sem o 2 também, ao quadrado. Né? Então o quadrado primeiro, quadrado segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, tudo isso daqui é lambda exponencial de menos ômega t mais lambda exponencial de mais de ômega t ao quadrado com esse número aqui na frente. Né? Isso daqui é o valor médio de x, né? Ao quadrado. O valor médio de x é lambda exponencial aqui mais lambda estrela com outra exponencial aqui. Então, esse cara todo aqui é o cara ao quadrado e o que sobrou é h cortado ômega, h cortado sobre 2m ômega, né? Que é o x0 ao quadrado. Né? Então, isso aqui é meio, é x0 ao quadrado dividido por 2. Beleza, então aqui já tem de graça a incerteza, né? Porque se eu jogo esse cara para o lado de lá, então a incerteza é o que sobrou esse cara aqui, a raiz disso. Então a raiz de h cortado sobre 2m ômega. Momento, fazer a mesma coisa. O momento é a menos a com esse cara, né? Menos a adaga com essa exponencial aqui, né? Sem o 2. Né? Então quadrado de um, quadrado do outro. Como é menos, aqui fica menos, aqui menos. Mesmo truque daqui. Atua a mesma coisa, e tinha um i multiplicando todo mundo, então por isso que tem um menos aqui fora, no quadrado. Então aqui sai um lambda ao quadrado, aqui sai lambda estrela ao quadrado, aqui fica lambda estrela. Então de novo aqui, pega esse sinal de menos e passei para dentro, aqui ficou menos, menos, mais, e esse menos ficou mais. Esse cara aqui todo aqui dentro, com esse fator, é p quadrado, porque o p é um i, abre parênteses, né? A adaga menos a. Então, se eleva ao quadrado, então vai ficar um menos aqui. No termo cruzado tem um menos, então fica mais. Então, direitinho, esse cara é p ao quadrado. E sobrou agora um h cortado m ômega sobre 2. Então, jogou para lá. Ficou a incerteza, esse carinha aqui na raiz. Então,
Então repara que a incerteza, o x muda no tempo, o x ao quadrado muda no tempo, mas o x ao quadrado muda no tempo, na verdade, ele muda o tempo do mesmo jeito que o x ao quadrado, mas constante. Então, na verdade, a incerteza é constante para a posição e para o momento, mesmo o x, o valor médio de x, não sendo constante. Então, quando você multiplica um pelo outro, para que tudo aqui corta, né, só fica um H cortado e o 2. Então, é igual ao estado fundamental, né? Ele minimiza a relação de certeza. Na verdade, o estado coerente ele tem uma relação íntima com o estado fundamental. Então, o que significa existir o estado coerente? Eu só falei, eu defini assim, esse cara existe um vetor, quando eu atuo A dá um número e repete ele de novo. Mas isso não quer dizer que isso faça sentido. Porque para fazer sentido, um vetor ele ser físico nesse modelo, né, ou ele existir, ou ele ter sentido para a gente, é ele fazer parte do espaço de Hilbert, do nosso problema, do oscilador. E você tem uma base do espaço de Hilbert, você tem que são os altos estados de energia. Então, se esse cara existe, ele necessariamente tem que ser um vetor do espaço, ele tem que ser escrito como uma combinação linear de uma base. Então, a base, a gente vai usar os altos estados de energia. Então, eu quero dizer assim, tem que existir uma combinação de altos estados de energia, tem que existir um conjunto de Cn, que quando eu atuo A aqui, ele cuspa um número lambda e repita toda a série de novo, né? Toda essa combinação aqui de novo, ou seja, repito o mesmo lambda. E vamos tentar construir isso. Então a gente vai tentar achar Cn, se existe Cn, um conjunto de Cn que satisfaça isso. Só para compilar o que a gente precisa, né? Então esses caras são altos estados de energia. Então se eu atuar H, sai aqui o número n. Esse n você pode escrever com isso aqui a gente vai usar, né? A da Hn, aqui raiz de n fatorial, esse cara está normalizado. Quando o A atua, sai raiz de n mais 1, n mais 1. Quando o A da H, né, atua, quando o A atua, raiz de n, n menos 1. Então, com tudo isso em mente, vamos tentar montar esse cara aqui. Então, o estado coerente é definido assim. Vamos ver se existe solução para isso. Então, vamos escrever a expansão, esse cara em alto estado de energia do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito, só repetir a série e botei esse lambda aqui dentro. O lado esquerdo eu botei o A aqui dentro, então esse A vai atuar em todo mundo, todo N. Quando n igual a 0, dá 0. Então o primeiro vai matar, então é a partir do n igual a 1. Então por isso que série agora é a partir de n igual a 1. Quando ele atua no n, fica raiz de n, n menos 1. Então atuando no 1, aqui vai ficar 1, 0. No 2, aqui vai ficar raiz de 2, 1, e por aí vai, por aí vai. E aqui não muda nada. Então olha, para eu conseguir comparar os dois lados, é melhor você escrever tudo no mesmo n. Então, do lado esquerdo, vamos redefinir essa soma, trocando n por n mais 1. Então, ao invés de começar de 0, essa soma vai começar de 1. Ao invés de começar de 1, a soma vai começar de 0. Aqui vai ficar n mais 1, aqui vai ficar n mais 1. N mais 1 menos 1 ficou n. Então, agora é só comparar esse número com esse número. Por quê? Porque os estados são ortogonais. Então, como eles são ortogonais, na verdade, deixa eu voltar aqui rapidinho. Como eles são ortogonais, o cara aqui em 0 tem que compreender esse número, então o número aqui para 0 tem que ser o número para 0. E para 1 aqui tem que ser com 1 aqui. Ou você pode falar que você braquetou todo mundo. Eu quero saber para 5. Braquete os dois lados com 5, todo mundo vai dar 0, exceto quando for 5. Então aqui vai ficar C6, raiz de 6, C5, lambda. Então você vai fazer isso para 0, para 1, 2, 3. Então você chegou numa recorrência. Então o n mais 1 é Cn, raiz de n mais 1, lambda. Então se eu dou o C0, boto 0 aqui, então C1 é C0 lambda. O C2, botar 1 aqui, então aqui ficou C1, raiz de 2, só que o C1 é esse cara aqui, então ficou lambda ao quadrado, pipipi. O 3 você vai fazer a mesma coisa, né? Então você escreve todo mundo em termos de um único número, que é o C0. E o Cn é lambda n, raiz de n fatorial, e esse C0. Então você volta lá, você tem a série. Então a série existe. Então o cara funciona, o estado existe. Mas só esse C0 não está solto, ficou solto, ele sai multiplicando todo mundo, porque ainda não está normalizado. Então a gente vai fixar ele normalizando o estado.
Então, na verdade, de certa forma, para provar que está tudo certo, falta normalizar. Então, vamos normalizar. Então, esse cara tem que ser normalizado, esse braquete. Então, sai C0 ao quadrado. Poderia ser módulo, mas é um número, vamos ver que o número é real mesmo. Então, uma soma para M, N. Então, aqui braquetou M, N. Esse cara que vem com M é o Bra, então aqui vem lambda estrela. E aqui é lambda. Aqui vai dar delta. Então, você vai matar uma das séries, vamos supor que a M, todo vai dar zero, exceto quando M for N. Então, aqui vai ficar N, N. Então, vai ficar lambda vai ficar lambda estrela vezes lambda elevado a N. Então, é módulo ao quadrado de lambda elevado a N. E aqui vai ficar N fatorial. Então, se eu olhar aqui dentro, é a série da exponencial desse número, lambda ao quadrado. Como aqui tem que dar 1, né? Então, você jogou para lá, tirou a raiz. Esse cara é o coeficiente exponencial de menos meio, módulo ao quadrado de lambda. Então, agora é normalizado, bonitão, escrito como a série. Então, aqui está provado que esse vetor existe. E já a gente sumiu, antes de mostrar que ele existe, a gente já estudou as propriedades dele, né? Então, ele dá a evolução clássica do seu oscilador, na média, e minimiza a relação de incerteza. As condições iniciais são soltas, né, determinadas por esse número complexo lambda. A parte real te dá a posição inicial, na média, né, e a parte imaginária te dá o momento inicial, médio. E uma coisa bacana de escrever assim é porque você olha que para o oscilador ter um comportamento clássico, ele não pode ser feito com uma energia, duas energias e tal. Ele tem que ser a combinação de todas as energias. Mas qual é a probabilidade de você medir uma certa energia? Né? Então, aqui é legal que a gente calculou o CN da soma. Então, módulo quadrado, que deu isso daqui. Isso é uma distribuição de Poisson. Então, se você faz esse gráfico, ele tem um certo pico. Né? Então, se você desse condição inicial, você estaria... Eu vou voltar depois um pouco nisso, né, falar de energia, mas seria uma energia meio clássica, né? E esse cara vai ficar meio concentrado ao redor da energia clássica, sua trajetória. Então, algumas observações. Né? E se você já viu mecânica estatística, você viu essa distribuição de Poisson que aparece lá. Tem duas distribuições que aparecem, basicamente física, né? É gaussiana, que é a mais comum, e geralmente o negócio não é gaussiano, é Poisson, essa daqui. Aparece em algum contexto, não estou lembrando qualquer, mas eu tenho certeza que aparece em estatística. Então, primeira coisa aqui, algumas observações. Né? Uma coisa curiosa é que esse estado coerente, se você pega dois lambdas diferentes, eles não são ortogonais. Né? Eles têm uma sobreposição, mais de meia hora. Então, é só tirar pega um lambda e um lambda da linha, lambda e lambda da linha diferentes. Né? Se lambda é igual a lambda da linha, é 1, a gente já viu isso. Então, você faz esse bracket, usando a nossa definição, né, nossa série. Já usei que aqui eu tenho um bracket de M com N, virou um delta, já comi uma soma, então ficou lambda estrela, linha, lambda, N fatorial. E esse aqui é o fator de normalização. Beleza. Aqui vai dar a série de uma exponencial, né, disso vezes isso. Então, aqui tem um fator meio, então eu só multipliquei, aqui tem a exponencialzinha, eu tirei um fator meio evidência, aqui é a exponencial disso daqui. Então, olha, eu tirei um fator menos, então por isso que eu botei menos aqui, porque aqui é com mais. E botei um 2 porque aqui eu tirei o meio. Então, esse cara, obviamente, não é zero. Né? E para que se lambda linha for lambda, vai dar certo. Né? Porque aqui vai ficar módulo de lambda ao quadrado 2 vezes, menos. Aqui vai somar 2 vezes, vai cancelar, vai dar 1. Está normalizado. O que é bonito aqui é meio confuso, mas se você pega esse cara ao quadrado, módulo ao quadrado disso, então esse cara vezes o conjugado dele, parece que é trivial, mas não é, né? Porque aqui, esse daqui é um número complexo a priori, porque esse é lambda linha, estrela, lambda. Agora aqui não, vai dar um número real, porque aqui é lambda linha, estrela, lambda, e aqui é lambda linha, lambda, estrela. Só multiplica aqui e arranja, né? Então esse cara vai atuar aqui, vai atuar ali, pipipi. Vai somar, né? Então vai somar 2 vezes, vai somar 2 vezes, vai ficar esse mais o conjugado dele. Aqui tem um 2, o 2 tirei o 2 em evidência. Então cancelou tudo. Se você for olhar, esse cara daqui é o módulo quadrado da diferença. Então, porque aí é o... Esse aqui é mais fácil, é o módulo quadrado. Então vai dar esse cara quadrado, tem ele vezes o conjugado, né? Então esse vezes o conjugado, e o conjugado vezes ele, que é o outro aqui.
Se você escrever isso em termos do que é a parte real e imaginária, então isso aqui é a parte real. Você tem a diferença dos números imaginários, né? Então a diferença da parte real e a diferença da parte imaginária. Então esse lambda ao quadrado é a diferença da parte real ao quadrado mais a diferença da parte imaginária ao quadrado. Então a parte real vai ser a diferença da posição aqui, e a parte imaginária é a diferença dos momentos. Esse zero aqui que eu botei não é escala, não, é o valor médio. É que eu acho que quando escrevi com outro ficou feio de ver. E x0 é o valor médio da posição em zero. E P0 é a mesma coisa para o momento. Então, quero dizer assim, se você dá condições iniciais diferentes, né, então deu posição e momento, se você pega classicamente, da posição e momento, a trajetória, digamos, ela é única, né? É uma linhazinha, uma curva única. Então você bota isso no espaço de fase, então P com X, né, você dá condições iniciais, você tem lá a sua elipsezinha. Para cada condição inicial é uma elipse única. Aqui, repara que se eu dou, digamos, condições iniciais clássicas, para um lambda e para outra condições clássicas, x0 e x0' e p0', na verdade, esses caras não fazem, digamos, uma linha nesse espaço de fase, porque você pode ver que eles não são ortogonais, né? Quer dizer assim, eles meio que se cruzam, um tem projeção no outro. Isso quer dizer, na verdade, essa trajetória clássica aqui, dada essa condição inicial, no espaço de fase não pode ser uma linha para um cara, uma linha para o outro, tem que ser tipo um borrão, né? Então você tem um borrão para você tem um borrão para uma outra condição inicial, e esses borrões podem ter uma relação, uma sobreposição, né? Então, porque esse cara aqui ele não dá zero, então tem uma solução clássica sobrepõe a outra condição clássica, porque esses vetores que representam as soluções clássicas, né, eles não são ortogonais, então um tem projeção no outro. Mas olha que essa projeção tem um H cortado aqui embaixo, né? Então se eles estiverem meio longe, realmente é tipo um borrão, né? Se x menos x menos x' ou x0' se aqui for um número grande, né? Então se estiver afastado nesse espaço de fase, mesma coisa para o momento, aqui divide ainda por um H cortado, então aqui vai ser um número bem grande. Então vai ser exponencial de menos um número muito grande, esse cara vai a zero. Então é só um borrão ao redor da trajetória clássica. E também, se você for pensar no limite clássico, você joga H cortada a zero aqui, se aqui não for zero, se aqui for zero desde o começo, beleza, aqui é zero, então aqui deu 1. Né? Mas aqui é porque seria a mesma condição inicial, então esse cara é normalizado. Mas se aqui não é zero, aqui não é zero, então você deu condições iniciais diferentes, uma condição inicial diferente da outra, quando você joga H cortada a zero, então vai ficar exponencial de menos um número positivo, joga H cortada a zero, esse número vai para o mais infinito. Então vai a zero. Então, só no limite clássico, eles ficam ortogonais, né? Então, borrão estrangula, se você está olhando muito longe, né, e para o H cortado ser relevante, o seu borrão virou uma linhazinha. Então, cada condição inicial clássica é uma trajetória, é uma solução aqui diferente, e um não tem sobreposição sobre o outro. Aí você está na mecânica clássica. Legal! Bem louco! Empolgante! Um estado coerente, outra coisa, que ele pode ser escrito, meu Deus, 40 minutos só. Ele pode ser escrito assim, tem outro jeito de uma combinação com A e adaga. Acho que é o meio, acho que é lambda sobre 2A mais adaga. Mas assim também funciona. Só aqui para verificar, um jeito de escrever como exponencial. Esse aqui é um jeito fácil de você lembrar, né? Uma forma explícita para ele. É exponencial de lambda adaga. Esse aqui é só o fator de normalização. Então, olha aqui. É exponencial, você escreve exponencial de operador, né? Essa série aqui. Então, a adaga elevado a n, pipi, popó. A adaga atua aqui, quando a adaga atua no zero... Ah, não, aqui já está quase certo, né? Assim, esse raiz de n fatorial, eu vou escrever como raiz... Esse n fatorial, eu vou escrever como raiz de n fatorial, raiz de n fatorial. E esse, como um todo, é o n normalizado. Aqui. Então, já deu certinho. Esse é o valor de normalização, série, lambda n, raiz de n fatorial, n. Esse aqui é o resultado que a gente encontrou para o estado coerente. Aqui só um comentário, você escrever de jeito bonito, porque às vezes é ruim de lembrar essa forma aqui, mas é fácil de lembrar que é exponencial de lambda da adaga. Então já dá certo direto, o estado coerente é isso. Se você esquecer esse número, você só vai esquecer a normalização, você pode normalizar depois. Então, vamos fazer tudo de novo agora. Só que com um Schrödinger, né? Meu Deus.
Mas vai ser tranquilo. Vai. Esse lambda, esse carinha aqui, esse cat, ele é Heisenberg, né? Não depende do tempo. Então, você passar todo mundo para o Schrödinger, você vai atuar o operador de evolução nele. Então, você sabe escrever esse cara como uma sobreposição do alto estado de energia, atua o operador de evolução, vai sair aqui energia. O negócio que, para dizer por que o estado corrente funciona, na verdade o segredo está aqui. Como a energia é linear em n, então a exponencial aqui de n, esse ômega t, esse exponencial de menos i ômega t, eu posso botar aqui junto com lambda. Então vai ficar tudo isso elevado a n. E a única coisa que sobrou é o estado fundamental, que o meio, esse meio de ômega t, eu vou botar aqui na frente. Mas se você olhar fora essa fasezinha que não importa, todo o resto é simplesmente um lambda, é o mesmo vetor que você tinha originalmente, só que seria um lambda mudando no tempo, né? E o que é esse lambda mudando no tempo? Seria o lambda com exponencial de menos ômega t. Então, a parte real, você pode botar dele que é um cosseno, a parte imaginária é o seno, né? E esse pedaço daqui, só um comentário rapidinho, ele realmente não é importante, porque se você lembrar, você pode... Esse cara aparece por causa da energia do estado fundamental, né, que é um pouquinho acima. Você pode redefinir seu oscilador descontando a energia do estado fundamental, né? Então você pode falar que o seu potencial é m ômega ao quadrado sobre 2, x ao quadrado, menos h quartado ômega sobre 2. Né? Então você lembra que se você acrescentar essa constante, ela acrescenta uma fasezinha dependendo do tempo, é a primeira semana, segunda semana, né? Uma exponencialzinha dependente do tempo, no seu psi. Então ele cancela esse cara, então é só para comentário. Mas eu quero dizer assim, o que é bacaninha no Schrödinger, de certa forma, é que você não precisa fazer nada de novo. Quando você vê essa relação, você vê que o resultado é absolutamente tudo a mesma coisa em Heisenberg, só mudando o lambda que aparece aqui dentro, agora nesse vetor que depende do tempo, é o lambda antigo com exponencial de menos ômega t. Ou seja, você pode escrever a parte real, a parte imaginária assim, então é só voltar no todo o seu resultado onde tem lambda, você só acrescentar na fase um ômega t. Então, a priori, é a mesma, quer dizer assim, você não precisa fazer a conta aqui no Schrödinger. Se você tivesse, quer dizer, como é que você calcula a evolução no Schrödinger? Vamos supor que você pegou esse cara no instante zero. Esquece que a gente está falando de vetores. Então seria o vetor em Heisenberg. Você pode calcular todos, vamos supor que lá você fez em zero, porque em zero isso coincide. Aí você calculou posição no instante zero, momento no instante zero, aí a posição deu lambda cosseno de φ. O momento deu lambda seno de φ. Aí fala assim, como é que eu vou calcular agora esse cara evoluindo no tempo? Precisa calcular de novo com o Schrödinger? Não. Você simplesmente vai trocar o lambda por isso daqui. Ou seja, então a parte onde tinha o x, que era o cosseno de φ, esse módulo aqui cosseno de φ, agora é módulo cosseno de ômega t mais φ. E o momento que era módulo seno de φ, virou módulo de lambda seno de ômega t mais φ. Então é só botar onde tinha um φ e acrescentar um ômega t. Aí você vai recuperar. Esse cara aqui é o x, o volume é de x, esse cara é o volume é de p. Aqui é só comentário, a gente já fez a conta, vai fazer a conta de novo. O que a gente precisa, o que é legal de Schrödinger, é a função de onda. Né? Então você pode pegar a função de onda braquetando esse cara, repressão de coordenada. Então aqui ficou o psi, você tem um polinômio de Hermite, e tem esse cara lá todo. Calma que eu estou quase acabando. Mas não tem muita graça essa construção, só assim, significa muita coisa, uma soma infinita de Hermite. Mas na verdade essa soma daqui dá para somar tudo, ou melhor, né, dá para refazer essa conta de um jeito muito mais simples, né, ou pelo menos apresentar esse estado coerente, essa função de onda que representa o estado coerente evoluindo no tempo, resolvendo essa equação daqui, a equação diferencial. Né. Porque do mesmo jeito que a gente definiu como é que era a função do estado fundamental, né, era o A atuando no cara dando zero. Aqui é o A atuando no cara dando constante. Agora, por isso que ele é muito parecido com o estado fundamental, por isso que ele minimiza a relação de certeza. De certa forma, ele é um estado fundamental. A gente vai ver isso. Então, você jogando aqui em representação de coordenada, esse cara é A mais P, A é X mais IP, X mais IP, então fica X mais aqui derivado, né? Porque o P é menos I derivado. Então esse cara aqui é tona psi, dá lambda psi. E aqui o númerozinho que está na frente, você pode ajeitar esse número. Vamos ver como é que eu vou ajeitar. Então eu joguei ele para o lado de lá,
Beleza. E só joguei o x pro lado de lá, ficou tudo assim, dividido por psi. Então a derivada de psi dividido por psi é esse número. Vamos integrar. Então integrou, só ficar claro aqui. Então vamos integrar os dois lados aqui em x, né? Então integrou aqui em x, aqui ficou x, aqui meio de x ao quadrado. E aqui você vai integrar, é d psi por psi, então é o logaritmo de psi. Então você tira o logaritmo, então psi é exponencial daquele cara lá, x, e aqui x ao quadrado. Falta essa constante de normalização. Você faz aí rapidinho, né? Só pegar esse cara, vezes o conjugado dele. Não pode esquecer, isso às vezes era confusão, que lambda é um número complexo. Então aqui tem que ser ele com o conjugado dele, é lambda, e aqui é lambda estrela. Então aqui é 2 vezes a parte real. Aí você completa o quadrado, para montar a gaussiana, que sai um número. Aí uma vez fez isso daqui, é só fazer a troca de coordenada, beleza? Vai dar a gaussiana, que vai dar raiz de π. Então esse número que saiu aqui na frente, deu aqui o raiz de π, e esse aqui é o númerozinho para ajeitar, que está multiplicando aqui, então ele sai aqui dividindo na raiz. Esse cara deu 1, fixou C0, rapidinho. Né? Então é quase a normalização tipo do estado fundamental. Se você for olhar aqui, parece, se você pegar lambda igual a zero, é a gaussiana, é o estado fundamental. Mas aqui simplesmente é x ao quadrado menos lambda x. Então, na verdade, continua sendo uma gaussiana. É só completar o quadrado. Só que ela está deslocada por esse lambda. Então, com a normalização, voltando tudo, ficou esse cara aqui. Então, digamos, para t igual a zero. Porque eu fiz aqui tudo em zero, porque agora, lembra que é fácil você voltar, se eu voltar aqui isso aqui. É para que eu estou fazendo toda essa conta em zero. Esqueci de comentar. Porque agora eu vou usar o truque, né? Uma vez que eu tenho zero, você poderia ter feito com t o tempo todo. Mas é mais fácil fazer aqui em zero, agora é só botar junto com o lambda o exponencial de menos j. Então a parte real vai ter um cosseno, e aqui vai ficar exponencial de menos j. Então é só substituir isso. Aqui, beleza. E a parte real dele é a evolução do x, né? Que é o cosseno de ômega-t mais φ. E aqui a parte imaginária, seno de ômega-t mais φ, que é a valor médio do momento. Então joga aquilo lá de volta. O módulo quadrado dá para reescrever assim, fica bonito. Aqui realmente é o estado fundamental, é a gaussiana. Só que ele está centralizado, porque como o lambda desloca, onde ele fica deslocado? Ele fica centralizado na trajetória clássica. Então onde essa gaussiana tem um valor máximo, é quando x é o valor médio de x aqui no estado coerente, que tem um lambda. Estou omitindo, mas porque tudo está no estado coerente. Então seria uma gaussiana que anda. Né? Então ela é sempre centrada onde está o centro da gaussiana. Ela anda seguindo a trajetória clássica, na média aqui. Eu vou botar aqui. Calma aí, fazer um corte. Então, voltando aqui. Eu demorei tanto para gravar o vídeo, eu esqueci que eu tinha acertado o negócio, mas eu esqueci eu tinha pensado em botar esse videozinho, só que depois eu esqueci de botar na apresentação, esqueci de deixar ele preparado. Então, esse aqui seria um gráfico para aquele seu estado coerente. Né? Então, aqui é exatamente o que está ali. Né? O módulo quadrado, eu preciso aqui psi quadrado, até normalizado, bonitinho e tal, para uma condição inicial qualquer que eu botei. Então, você solta ele é isso daqui. Então, o meio da gaussiana é exatamente o x de amplitude cosseno de ômega-t mais φ, né? É o valor médio. E o pacotinho vai andando, acompanhando. Então, isso aqui é um estado coerente. Okay? Então, é um estado semiclássico, né? O mais clássico possível. Então, só para você ver o gráfico bonitinho desse cara. E um último comentário, agora sim, o último. Vai dar quase uma hora. É o valor médio é a sua energia nesse estado coerente. Então, a energia dele, o valor médio aqui do Hamiltoniano, lembra que aqui é a da HA, né? O A à toa aqui sai lambda, o A da H à toa aqui sai lambda estrela, então esse aqui é lambda ao quadrado. Então, módulo lambda ao quadrado. Independente se você está usando Heisenberg ou Schrödinger, no Schrödinger, quer dizer assim, esse cara tem a dependência no tempo, né? Igual que ele botou no Schrödinger, ou não tem, como o módulo quadrado não depende do tempo. Né? Então esse cara dá a parte real ao quadrado, mas a parte imaginária ao quadrado, a parte real é x0, a parte imaginária é p0.
Só ajeitei aqui os números que estão aqui. Então se eu volto aqui com o H quartado do ômega, esse cara dá P0² sobre 2m, x0² sobre 2m. Então se eu for olhar, e esse daqui, o meio, é a energia, o H quartado do ômega sobre 2 é o estado fundamental, energia do estado fundamental. Então aqui é quando esse x0 e P0 é o valor médio no instante zero. E lembra que ele evoluiu com um valor médio clássico. Então se eu for olhar esse primeiro resultado, é a energia clássica, para essa condição inicial clássica. Então a energia do estado coerente é a energia clássica, correspondente, que dá aquelas condições iniciais clássicas que dão essa evolução na média clássica, mas H quartado do ômega sobre 2. Por isso que aparece aquela fasezinha exponencial de menos de ômega t, porque ele, na verdade, ele é o mais clássico possível. Ele é exatamente clássico, só que só não é exatamente clássico, porque tem um H quartado do ômega sobre 2. Mas isso aqui não é muito importante, você pode até matar, redefinindo o potencial. Eu falo assim, esse cara é a origem daquele termo que fica multiplicando o psi como um todo lá, quando a gente viu em termos da combinação linear de alto estado de energia no Schrödinger. Eu acho que agora é isso, acho que acabou. Então pessoal, chega, e próximo videozinho aí vai ser menor, vai ser grande, mas Ih, rapaz, grande assim, meia hora, vai ser bem menor que esse, vai ser o nosso instalador forçado, já preparando, a gente vai acabar tudo isso, porque aqui o estado coerente, ele foi falado como tipo uma curiosidade, um cara que é meio clássico, legal, empolgante, mas para que isso aparece em algum sentido, faz algum sentido esse estado? Faz. É exatamente o estado que aparece quando você pega um seu oscilador quântico e dá um tapa nele, Então uma força externa, digamos, clássica, chega e balança ele, e aí isso tem uma relação com o estado coerente, o estado coerente é criado assim. Então a gente vai ver digamos, a implicação, ou o estado coerente de uma forma prática no próximo vídeo, a gente acaba tudo isso no próximo. Então falou pessoal, chega por hoje é isso, até o próximo aí, falou, abração e fui!